por Elaína para ministrar esse curso de aldravias. Espero que vocês gostem. Então, minha formação é em letras, pela UNEB, aqui de Euclides da Cunha, campus 22. Fiz graduação, pós-graduação também na área de estudos literários e fiz um mestrado em Feira de Santana, pela UFES, em estudos literários. Então, sou professora também, concursada do Estado, ensino aqui em Euclides da Cunha, moro aqui no sertão, né, da Bahia. Então, estou aqui hoje, né, para apresentar um pouquinho dessa nova forma poética, né, que não é tão nova, mas já tem uns 10 anos, né, que foi criada. Aí nós vamos falar um pouquinho, certo, Adriana? Vamos falar um pouquinho dessa forma poética, né? Espero que vocês gostem e que vocês se sintam inspirados. Eu não sei, né, se vocês escrevem aqui, escrevem poemas ou prosa. Então, eu gostaria também de conhecer um pouquinho de vocês aí, né, enquanto o pessoal vai chegando, vocês poderiam, né, falar aí de onde vocês são e essa qual a relação de vocês aí com a poesia, né? Alguém gostaria de se apresentar? Por que não? Eu me apresento, Anitta. Isso, bom, Léo. Léo, Pessoal, seria muito legal se todo mundo se apresentasse. Não sei se alguém está acompanhando o trabalho aí, mas é muito bom. Eu sou monitor dessa sala, né? Eu trabalho na assessoria de comunicação do Campo 5, mas isso não quer dizer que porque a gente trabalha na assessoria de comunicação, a gente também não escreve, não faz poesia, não isso. faz música. Eu não esperava me apresentar aqui hoje, mas quando eu vi o resumo do curso, eu falei, poxa, já que eu posso escolher, eu vou monitorar esse curso. São Que 8 bom. minicursos agora simultâneos, aí a gente desloca os monitores. Bem, Anitta, eu não sou muito de escrever poesia, sabe? Eu gosto muito de escrever música, assim, mas às vezes vem em forma de poesia, você tem que musicar. Então eu achei o tema muito interessante, as aldravias. Eu já tinha escutado falar, mas eu nunca tinha estudado nenhum dessas formas de escrita e tal. E eu espero aprender um pouquinho e poder aplicar, e eu acho que vai ser legal. Ah, que bom. Que bom, Léo. Lael, seja bem-vindo. Quem mais? Vamos lá, gente, vamos se apresentando aí Eu e posso falando falar, da. Anitta. Oi, Adriana. Adriana Oi, conheço, né, Adriana? boa Tudo tarde, bom? tudo bem? Tudo bem. Conheço das É, redes, né? Isso, eu moro em Porto Alegre, aqui bem no sul do país, né? Hoje está fazendo um calor aqui muito alto, como o de vocês aí. Mas, enfim, eu escrevo alguns poemas, né? E me interessei por aldravias porque eu tenho visto muito, assim, né, nas redes sociais, e principalmente, assim, do norte, nordeste, centro-oeste do país. Aqui no sul a gente não fala muito em aldravias, e daí eu fiquei curiosa, assim, em aprender, sabe? Achei minimalista, achei interessante. Então, até por isso que eu me interessei, assim, por passar essa tarde aí com vocês. Ah, que bom. Espero que seja muito proveitosa. Vamos lá, quem Obrigada. mais? Quem mais se apresenta? O pessoal está com vergonha, de se apresentar? Pergunta da Virna. Aí, Fantagiro, você colocou aqui pergunta de Virna.
A Aldravia também exige uma certa musicalidade na composição, assim como outras formas poéticas? Sim, sim, sim. Tem que ter essa musicalidade, né? Essa maneira, né? Essa forma de escrita, como na poesia, assim como na poesia, na música também. A Aldravia, vou falar um pouco, né? Depois, aí vocês vão ver que é poesia, só que é uma poesia minimalista, né? Só composta por 6 palavras aí, mas que não só são palavras, não são só palavras uma após outra, né? Então vamos ver aí se o pessoal aparece mais e se apresentam para a gente começar. Boa tarde. Eu sou a pessoa que enviou a pergunta. Meu nome é Virna, 7º semestre de letras, e eu entrei nesse mini curso porque eu lembro de ter ouvido falar brevemente de Aldravia através de uma aula com uma das minhas professoras, só que foi de uma maneira bem corrida, porque ainda tinha de correr com os outros assuntos. Então foi só uma introdução básica, falando que Aldravia é uma poesia minimalista e que era inspirada nas aldravas das portas, que surgiu em Minas Gerais, etc. E aí eu tô querendo ver esse mini curso como uma oportunidade de maior aprofundamento, já que a aula na faculdade teve de ser mais corrida e não deu para aprofundar nas peculiaridades da aldravia. Certo, certo. Iremos ver algumas coisas, né? Mas, além sobre as aldravias, e também vamos fazer aldravias, né? Não só ouvir, mas também tentar já, né, se iniciar, né, nessas aldravias. Alguém mais? Não, professora, não só desejar boa tarde, que nós tenhamos um ótimo curso, e eu acho que a colega sintetizou basicamente o que nós sabemos, ou que nós temos na graduação sobre essa forma minimalista de colocar ou de expor o belo. Eu acho que é fundamental que nós aprofundemos, porque só de ouvir falar, para nós que somos da letras, é muito pouco. Então, nós temos que aprofundar em tudo que nós pudermos. Isso. Certo, obrigada por sua apresentação. Jess Wesley. Pronto. Alguém mais? Então, a gente inicia, né? E já são 14h10. E aí a gente inicia falando um pouco, eu vou apresentar para vocês. Quem for chegando vai, da medida do possível, vai retomando, né? Aí aos poucos. Então, deixa eu ver aqui. Então, temos aqui, né? Aldravias, né? Todos estão vendo aí, né? O slide. E aí nós temos essa figura que é chamada, né? Batedor de porta, que antigamente eram usadas nas casas, né? E servia para chamar as pessoas para algum evento, né? Chamar as pessoas para uma roda de conversa. Então, saía batendo nas portas, né, das casas das pessoas. E aí, qual a relação desse batedor de porta, né, com a aldravia? É justamente chamar as pessoas para essa forma poética, né, para essa nova forma poética, como já foi dito aqui, essa nova forma poética minimalista, né, onde o pouco é muito, né, vale muito no seu significado, são poucas palavras, mas que abrange um significado, e o importante de tudo é que cada um pode dar o seu significado. Como na poesia, né, como nos textos de uma forma geral, né, então, a Aldravia também, né, ela vai dar essa oportunidade, por isso que ela não usa muito a pontuação, para que os leitores possam também fazer a sua própria pontuação, possam fazer a sua interpretação, e aí como na poesia, né, as aldravias também dá margem para
para essa interpretação, né? Então, não é uma coisa fechada, né? Mas que dá margem para várias interpretações, cada um vai dar sua interpretação da forma como recebe, né, essas aldravias. Então, é necessário, por ser, por exemplo, escrito por 6 palavras, muitas vezes as pessoas pensam, é fácil escrever, só 6 palavras, mas também não é bem assim, porque você, como alguém já falou aí, é preciso dar uma certa musicalidade, tem que ter aquela coisa da poesia, né, da acessibilidade, de ver as coisas de uma outra forma e de expor esse sentimento também. Então, é como se estivesse realmente estivesse fazendo uma poesia, só que essa poesia não é uma poesia grande, né? É uma poesia composta apenas de 6 palavras, né? Mas que também tem que dar um sentido. As pessoas têm que reconhecer aí um sentido, né? E que pode ser, não vai ser o sentido do autor, né? Porque muitas vezes a gente pensa que o autor quis escrever de uma forma, dar um significado, mas, na verdade, o autor que deu um significado totalmente diferente daquele que ele estava, que a pessoa pensa, né, que foi dado. Então, cada um faz a sua interpretação, né, de forma, mas isso com poesia, com ritmo, né, dentro mesmo daquilo que é pedido, exige, né, da poesia. Então, nós temos aí essa primeira gravura, pode passar, Lael, por favor. Eu posso passar por aqui? E aí, convidar primeiro vocês para lerem algumas aqui que eu coloquei, né? Então, sonhos persistem, flutuam longínquas formas disformes. Alguém gostaria de fazer essa interpretação? Gostaria de falar um pouco aí do que sentiu, né? Do que pensa, do que são esses sonhos, essas formas, o que aqui traz essa aldravia? Alguém gostaria de falar? O pessoal está tímido aqui. Vamos falar, gente, vamos participar. Vamos passar para a próxima, então. É bom a participação de vocês, né? Então, aqui, como moro aqui no sertão, né? Então, fiz essa aldravia. Sertão, intenso, imenso mar, transbordando. Anitta Santana. Então, para falar quando a gente fala assim, transbordando, né? Então, que seria... Então, esse transbordando, essa palavra remete a muitas coisas, né? Transbordando de intensidade no calor, né? Nas emoções, do que é ser sertanejo, né? De que não é só esse ser tão intenso. Então, é um sertão que, ao contrário do que muitos dizem, né, não é só calor, não é só um lugar impróprio para se viver, que ninguém aguenta, né, não é só seca, mas que também transborda emoção, transborda um calor intrínseco, né, não só físico, e um sertão que traz muitas coisas belas, que há muitas coisas belas, que também há a sua paisagem. Então, esse transbordando remete, né, a muitos sentimentos, a muitas coisas, a muitas vivências realizadas, proporcionadas, né, no sertão. Alguém levantou a mão, pode falar. Quem levantou a mão? Não vi na hora o nome. Pode falar, gente, se quiser ali, pode falar aí do sertão, né, da margem para outras interpretações aí sobre o sertão.
Não? Então, vamos lá. Vamos passar, né? Priscila saiu. Telhado avisa, chuva, chão bebe sedento. Então, telhado avisa chuva, chão bebe sedento. Perfeita descrição de quando se forma a terra molhada. Hum. Então, né? Alguém mais? Seria bom, né, vocês falarem, cada um falar do que veio à mente, né, do como vocês estão interpretando, porque é isso, né? São várias, pode ocorrer várias interpretações. Então, como foi eu que fiz essa gravia, então é importante que venha outras interpretações, outras pessoas falando e falando mesmo do que está achando, né, dessa forma poética. Ninguém? Então, é quando vem a chuva, a primeira coisa, né, que a gente, quem mora assim no interior, né, que vê mesmo aquela zoadinha da chuva batendo, então é sempre muito bom, né, ouvir essa zoada, essa chuva batendo no telhado e o chão que já está tão seco, ele bebe sedento e bebe, e trazendo para nós, né, nós também vamos beber dessa água de forma sedenta, mas não só de uma forma, não só o líquido, né? Não estamos falando só do líquido, mas também estamos falando da bonança que vem com essa água, né? Das riquezas que podem vir com essa água, das plantações, né? Que pode vir a partir dessa água. Então, há todo um contexto e toda uma história por trás aí desse telhado avisando a chuva e desse chão bebendo sedento essa água, né, que é resumida toda essa história, todo esse contexto dessa história, apenas nessas 6 palavras. Gislaine está oscilando, desculpa. A sonoridade da chuva, isso, a sonoridade também aí, né, pela o próprio, a, cada palavra aí, né, vai trazer essa sonoridade, como se a gente estivesse escutando mesmo o barulho da chuva. Então, requer uma sensibilidade para ler, para sentir, né, para ver que realmente. E a interpretação que cada um vai dar de acordo com o seu contexto. Né? Isso, antes de vir a chuva, o telhado avisa. Na nossa vida acontece da mesma forma. Isso, muito bem, Ulisses Damascena. Gostei aí da sua interpretação. Muito bem, pode passar, Laia, por favor. Aqui nós temos, né? Alvura derramada sobre olhos, reluz esperança. O que é essa alvura, né? Então, aí já, pela imagem, já está indicando. Temos aí uma imagem que está indicando que essas flores, né? Que eu tenho aqui na minha casa, né? Mas se não tivesse essas flores aí, então essa alvura derramada sobre olhos, reluz esperança. Poderia ser o quê? Que outra coisa poderia ser além das flores? Uma nuvem. Isso, sim. O que mais? Alguém tem outra ideia? Um pôr de sol, Anitta, não sei. Gostei. Sim. O que mais? Alguém tem outra ideia de alvura? Então, de repente, pode ser qualquer coisa, né?
que seja alva e que, dependendo do seu estado de espírito, você vai, ou até que não seja essa alvura, mas dependendo do seu estado de espírito, você vai conceber, né, essa palavra, né, conceber as coisas, né, de uma forma alva, de uma forma de paz consigo mesmo, né, que derrama sobre você, derrama sobre os seus olhos, e isso traz esperança. Isso, Adriana, paz. Então é isso, né? Cada um dando a sua interpretação aí. Antes que eu esqueça, por exemplo, quando foi criada a Aldravia, ela não precisa necessariamente ter uma imagem, né? Mas por exemplo, nas redes sociais, Facebook, nos grupos que eu participo, as pessoas, os poetas gostam muito de utilizar a imagem e associar a imagem, né, com o poema, com a Aldravia, que torna bem bonito, né, bem bacana, fica uma coisa é, bem poética mesmo, essa associação da imagem. Eu gosto muito dessa associação da imagem, né, com a palavra, porque dizem que a imagem, né, fala mais do que 1000 palavras, mas a gente não vai descartar as palavras, essas 6 palavrinhas aqui, né, mas que a imagem também, na imagem, ambas, né, se refletem, como se ambas se incorporassem e trouxessem, né, para os olhos uma imagem bem bacana, bem legal, bem bonita, né, do que o autor está querendo passar. Alvura, vista derramada sobre os olhos, observar a boca aberta, certo, Josué? Então, não é necessário que tenha uma imagem, né, para as aldravias, porque quando ela foi criada não foi pensada numa imagem, mas simplesmente somente nas palavras, né, criar esse efeito de sentido, de significado em poucas palavras, não necessariamente na imagem, mas que as imagens são muito utilizadas, principalmente nas redes sociais, nos grupos, né, do Facebook, e elas são muito usadas para fazer essa combinação aí entre imagem e palavra. Pronto. Pode passar, Laia, por favor. Então, começando aqui, né, a parte um pouquinho do que é de como começou. Então, é uma poesia genuinamente brasileira, criada por poetas de Minas Gerais, né? Então, surge dessa ideia, a partir dessa ideia do batedor de porta, que primeiro foi criada, Aldrava, um grupo, né, de um jornal, para criar um jornal, né, em que tivesse essa finalidade de chamar as pessoas, né, para os vários textos ali contidos, principalmente textos poéticos. E aí surgiu a ideia, né, de Andréa Donadon Leal e Gabriel Bicalho, José Benedito Donadon Leal, de formarem, né, essa composição poética. Então, Gabriel Bicalho, mesmo responsável por essa composição, formada, né, como vocês já viram, de 6 palavras, e que é utilizada muito a metonímia. Depois a gente vai ver um pouquinho, acho que vocês lembram, né, o que é metonímia, e a Andréa Donadon Leal, que deu, a partir desse grupo que eles tinham, do jornal, né, dessa criação do jornal, então, a partir daí ela criou, deu a ideia de se formar também a Aldravia, né, o nome. Então, a Aldravia vem de Aldrava, no caso. Então, Aldravia foi dado esse nome, e aí esse grupo já faz 10 anos que há esse grupo, inclusive quando eles completaram 10 anos, aí eles formaram, produziram um livro, né, com vários poetas escrevendo Aldravia, inclusive eu já participei do livro 7 das Aldravias, então lá existem vários poetas escrevendo essa forma poética, então, inclusive não há nesse livro que eles fazem, né, praticamente todos os anos, eles não incluem gravuras, é só o poema mesmo no livro, certo? Então, é uma composição minimalista, como vocês já viram, né? Então,
a poesia minimalista, ela apresenta o mínimo na sua forma, mas com o máximo de sentido, né? Com o máximo de significado. Então, você pode extrair, né, diversos significados profundos, né? Uns mais do que outros, né? Então, há vários significados, né? Então, há essa preocupação do poeta, né? Em dar esse significado, em dar um sentido que é dele, mas que também pode ultrapassar, né, esses sentidos, porque cada um vai dar o seu sentido, o seu significado. Então, essa é a forma minimalista que está muito hoje em voga, né, porque você já viram que tem mini-contos, né, mini-crônicas, aldravias, nos grupos do Facebook mesmo há várias outras formas poéticas que foram criadas a partir da aldravia, então cada um também vem criando outras formas, como Camaquianos, né? Lanalma. Então, existem várias formas aí, há um contingente aí de poetas querendo dar nome às suas criações, né? E a partir dessas aldravias, né? A partir dessa poesia minimalista. Então, temos característica apresentar, tem como característica apresentar um mínimo de palavras com o máximo de significado, permitindo ao leitor variadas interpretações. Então, basicamente, é isso, né? São essas interpretações, são esses sentidos, né, que a gente busca dar. Então, a aldravia não é um monte de palavras escritas uma abaixo da outra. Então, não é só jogar lá as palavras, mas tem que dar um sentido, tem que dar um significado, porque é que você está escrevendo aquilo. É como você estivesse escrevendo um poema maior, né? Você está ali, você vai escrever a partir do seu contexto, a partir do que você está vendo, o que você está sentindo. Bem assim é a aldravia. Então, não é só escrever uma palavra embaixo da outra e está formada a aldravia. Não, né? Como toda poesia, requer que se pense, né? Que se pense e também que se sinta, né, o que se está escrevendo. Pode passar. Então, como já vimos, né, tem a origem aldrava, batedor, argola de metal com que se bate as portas para que estas sejam abertas por quem está dentro de casa. Então, no caso da aldravia, né, da criação do primeiro grupo, que foi criar um jornal, né, para chamar as pessoas, né, para os textos poéticos, e a partir daí surgiu a aldravia, né, para chamar as pessoas para essa criação poética, para essa criação minimalista, né, muito para se contrapor também aos que gostam não, mas essa escrita que mais, mais antiga, depois eu acho a palavra certa aqui que para dizer a vocês, mais tradicional, né, no caso. Então, para essa escrita mais tradicional, então surge aí a aldravia, como um contraponto, né, para essa forma mais tradicional de escrita, que é uma forma breve, mas por ser breve não quer dizer que não seja significativa, que não tenha sentido, que não tenha um contexto por trás. Pode passar, Leia, por favor. Então, trata-se de um poema sintético, capaz de inverter ideias correntes de que a poesia está num beco sem saída. Essa forma nova demonstra uma via de saída para a poesia. Então, uma das vias, né, de saída para a poesia, porque, assim, há questionamentos, assim, de como, diante de tudo que vivemos, né, de tantas crises que vivemos, principalmente hoje, nossos dias, então, será que a poesia ainda faz sentido? Então, há esse questionamento, né? Desde sempre os poetas vêm fazendo esse questionamento sobre o sentido, o significado,
né, da poesia na nossa vida. E aí, essas aldravias vêm surgindo como contraponto, como algo que vai encontrar, né, um sentido para o abismo, né, para o caos que estamos vivendo, para o que a poesia, como a poesia está impregnada na vida das pessoas, na sociedade, em todo o caos que nós vivemos. Então, ela vem como uma saída aí para os vários questionamentos, né, da nossa. Não que os outros poemas não sejam, claro que cada um, à sua época, né, tem o seu sentido, tem o seu significado, tem a sua importância, desde muito sempre o homem, né, procura um sentido para a sua vida através da escrita, e a partir dessa escrita surgiu a poesia, surgiu os contos, né, surgiu o romance, e tantos outros estilos, né, poéticos que existem, tanto na poesia como na prosa, né? Então a Aldravia ela vem mais como mais uma forma, né, de expressar esses sentimentos, como mais uma nova forma de uma forma breve, que até fazendo sentido com os dias que nós vivemos, né? Muitas vezes a gente não tem mais tempo de escrever aquele romance, de escrever aquela poesia longa, né? Porque nós temos outras coisas para fazer, nós temos, né, várias outras atividades, não podemos viver só da poesia, só da escrita, né? Muitos conseguem, mas também não é assim de imediato, não é uma coisa de imediato, né, que nós não possamos viver só da poesia ou só da escrita. Muitos conseguem, né, mas muitos também não. Então, a gente não tem outras atividades para fazer. Então, e como nós vivemos num mundo, né, cada vez mais dinâmico, inclusive até com o surgimento aí das novas tecnologias, então, com isso, surge essa necessidade, né, de uma escrita mais rápida, né, de uma escrita que não tome nosso tempo, mas também que tenha sentido para nós, que tenha significado, que a gente possa também falar desse momento que vivemos de rapidez, de dinamicidade, do nosso contexto, né, atual, com as tecnologias que hoje, na tecnologia, com as novas tecnologias, né, redes sociais, então tudo é muito dinâmico, tudo é muito provisório. Hoje, né, o que cada vez mais cada dia a pessoa procura novas fontes, né, de conhecimento, novas coisas surgem a todo momento, o que foi dito ontem já não vale mais hoje. Então, vivemos assim num mundo muito frenético, muito dinâmico, muito fugaz, né? Mas que a Aldravia surge como um ponto de a gente registrar também esses flashes, né, que nós vivemos. Então, é como se fossem fotografias, né, selfies, como agora, né, como vivemos aí esse momento, né, da fotografia, de tirar as selfies, de tirar fotos de tudo, né? Então, as fotografias elas vêm como flashes, né? Flashes de momentos que vivemos, de momentos significativos e o proveito que nós podemos tirar desses momentos, né? Então, são flashes mesmo, né? Do cotidiano. Então, daí a importância também dessa nova forma de escrita, porque ela vem retratar, está comungando aí com os dias que nós vivemos, né? Com esses dias agitados, rápidos, né? Muito rápidos, muito dinâmicos, né? Então, que nós não podemos parar e que temos que desejamos escrever, mas não temos o tempo todo do mundo para escrever, porque temos várias outras atividades para fazer, né? Então, a poesia minimalista surge, né, como uma forma de escape,
né, como essa forma de a gente pegar esses flashes do nosso dia a dia. Pode passar, Laia, por favor. Então estão os criadores, né, da Aldravia, a Andréia, esse José Bento Bicalho, Gabriel, não, Bicalho não, José Bento Donadon Leal, e aqui que é o Gabriel Bicalho. Tem outro, só que eu não achei a foto dele, não. Mas aí os principais, né, são esses aí. Ele também é estudioso de letras, fez letras, é professor, ela também, né? Então, eles juntos aí, eles criaram esse jornal em Minas Gerais, né? E todos os anos eles produzem o livro das Aldravias, né? Com a colaboração de vários poetas. Pode passar. Então, o movimento aldravista surgiu da reunião de poetas e filósofos no ano de 2000, em Mariana, com o intuito de produzir e divulgar literatura e arte em um jornal literário, o jornal Aldrava Cultural, mas em pouco tempo se percebeu que havia mais que uma editora de jornal. Era um grupo de intelectuais pensando literatura e arte, o que em 2002 foi denominado movimento artístico o aldravismo, como uma literatura do sujeito, aquela em que o poeta autoriza o leitor a ser coparticipante de sua criação, dando à obra a interpretação que está ao seu alcance. Então, esse foi o objetivo, né, o objetivo aí primário da criação das aldravias, que é autorizar o leitor a ser coparticipante de sua criação. Então, como é que ele autoriza? Então, quando eu falei aqui, perguntei a vocês, pedi que vocês dessem também a interpretação de vocês à aldravia, né, que eu estava lendo, né? Então, é essa coparticipação, né? O autor autoriza o leitor a fazer essa coparticipação, de acordo com a sua vivência, de acordo com suas experiências, de acordo com a recepção, né, de que forma ele recebe esse poema, né? Como é que o leitor ele recebe esse poema. Então, não cabe ao autor se preocupar de que forma, né? Porque o autor vai se preocupar da forma como ele está escrevendo, o que é que está inspirando, também o contexto em que ele escreveu isso, mas aí ele autoriza, né, dá essa autorização para que o leitor faça a sua interpretação de acordo com o seu contexto, né? E não ficar imaginando, o que foi que o autor aqui quis dizer, como a gente faz muito, a gente já fez muito, né, interpretando poesia, né? Que seja, eu acredito que seja em Aldravia ou não, em poemas minimalistas ou não, que a gente não deve se apegar tanto ao que o poeta quis escrever. Claro que isso, falando isso de uma forma, por exemplo, para adolescentes, no ensino médio e tal, claro que vai precisar fazer essa interpretação. Mas, uma vez nós, né, libertos dessa ideia de querer saber, de querer dar com fidelidade aquilo que o autor quis passar, né? Isso não pode ficar preso a essa forma, né? Essa forma como os poemas muitas vezes foram vistos, mas que nós podemos dar essa interpretação, né? Também não podemos fugir totalmente, né? Está ali escrito alvura, e a gente falar de negritude, falar de outra coisa que não tem nada a ver, também não há essa total liberdade de uma forma assim tão, tão destoante daquilo que a gente está lendo, né? Mas que é uma coisa que esteja de acordo com a nossa vivência, as nossas experiências, a forma como a gente está recebendo esse texto ou não. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa? Fazer alguma interpretação também?
Não? Então, podemos continuar. Pode passar. Então, em 2010, o aldravismo atingiu o ápice de um movimento legitimamente literário e artístico, através da criação da primeira forma de poesia brasileira, a aldravia, e estendeu o uso da metonímia, figura de linguagem, nas artes plásticas. Atualmente, o movimento de arte aldravista faz parte de artigos, ensaios, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Né? Está bem adiantado aí, né? Também, pelo que as notícias que nos chegam, já está havendo aí, né, estudos referentes à aldravia. Né? Bem interessante também, e aí vai dar pano para muita manga também, porque vai surgir, né, várias interpretações a partir desses estudos. Então, aqui foi o que disse Andréa Donadon Leal, né, que foi a criadora aí também desse nome, Aldravia. Pode passar, Leal, Lael, só para ver Leal, Lael, por favor. E aqui temos algumas. Isso aqui é de José Benedito, né, Donadon Leal. Então, morangos passeia sob blusa de algodão. O que vocês acharam? Pode falar da interpretação de vocês, o que vocês acharam, gostaram, se não gostaram, né? Parece a descrição de uma roupa estampada com morangos. Uhum. Você gostou? É bem bonito. Quem mais? Para mim, a Anitta já me leva morangos como desejo e algodão como pele. Certo, muito bom. Muito bem, Adriana. Morangos como desejo, né? Que a gente, quando vê assim, um morango, já tem, né, o desejo de comê-los e aí você fala também do desejo da pele, né? Também faz essa associação. Muito bom. Alguém mais? Então é que está a recepção, né? Que a Adriana Mondadori, ela também escreve poemas eróticos, né, Adriana? Tento. Então, aí veja como é a questão da recepção, né? Da forma como o autor está inserido dentro de um contexto. Então, a Adriana, ela escreve muito poemas eróticos, né? E aí ela já vê essa aldravia, né, de uma forma mais erótica, vindo o desejo, né? Aí os morangos do desejo, não só os morangos lá da blusa, mas algo que já transcende, né, essa coisa, já vai para a coisa do pé, já vai para a coisa do desejo. Então, é a recepção, né, do autor, como o autor se insere, como o autor está inserido dentro de um contexto. Né? Então, a primeira, acho que foi Fantagiro, não sei se é assim que lê, mas ela vê a blusa, vê a poesia que está na blusa, né? Que são os morangos passeando sobre a blusa, né? De algodão. Então, mas aí tem esse algodão também pode ter outros significados. Então, enquanto está na blusa, então, enquanto para a Fantagiro está na blusa, para a Adriana já vai estar na pele, né? Já é uma coisa mais de pele, de desejo. Então, isso é uma questão de interpretação, de recepção do autor. Como o autor se encontra, né? Em qual contexto ele está mais, né, inserido. Então, já traz essas nuances, essas diferenças. Pode passar. Trovões riscam céu, chuva de palavrões. J.S. Ferreira, que também é um dos autores, né, da criação das aldravias. E aí, alguma coisa para falar
essa Aldravia? Alguém tem uma interpretação? Eu acho que de bate-pronto ela lembra uma briga, né? Uma discussão, Uhum. uma argumentação. É o primeiro Isso, passo. certo. Quem mais? Só essa interpretação? Então podemos passar para outra. Aldravias buscam continentes em longínquas porções. E aí? O que vocês têm a me dizer dessa? Alguém aí, gente, para falar sobre essa Aldravia? Acho que é algo Professor, que busca. Desculpa. não, pode falar. Acho que seria algo como a Aldravia busca abranger de uma forma bem ampla as questões poéticas, mas em porções, né? Fala em longínquas, mas em porções, assim, por conta da forma, abrange de forma ampla, mas aí vem a questão minimalista, as porções, isso que me levou. Isso. Quem Ah, mais? eu já olhei justamente isso. Eu acho que o preenchimento das proporções daquilo que falta na, na grandeza, as aldrarias elas viriam para preencher esses espaços, independente de proporções, se é muito grande ou se é muito pequeno, mas com esse lugar de preenchimento. Hum, isso também, né? Muito boa essa interpretação também, né? Porque nesses espaços, né? É, nesse contingente que nós vivemos, né? De grandes espaços, né? A gente vai encontrar as aldravias vêm como pequenas porções preenchendo esses espaços, né? Como se tivesse espaços vazios e aí elas vêm preenchendo esses espaços. Não é assim, Jesuelen? Isso. Foi justamente isso que eu pensei, professor, porque assim, era mais ou menos a ideia do que eu entendia pelas aldravias, Uhum. dessa poção minimalista que fosse preenchendo lacunas dos nossos vazios existenciais ou dos vazios que nós acabamos deixando sem perceber. Verdade. Muito boa sua interpretação também, Adriana também, sua interpretação. Então, esses espaços, né, vazios que há em nós, diante do mundo turbulento que nós vemos, diante, por exemplo, de uma grande. Vivemos num mundo interconectado, né, globalizado. Mas, ao mesmo tempo que nós vivemos esse mundo globalizado, nós não conseguimos atingir a tudo e a todos, né? Todos os momentos. Então, e aí ao mesmo tempo que nós estamos conectados, que os meios de comunicação estão aí cada vez mais, né, o nosso mais perto de nós, a nosso favor, mas nós nos sentimos, né, com esses espaços. Nós também nos sentimos meio vazios, faltando alguma coisa. Então, como você bem falou, vem essas porções, né, de Aldravia, essas porções para preencher um pouco desses espaços. Também concordo com as duas versões, né? Tanto da Adriana, que é isso mesmo, né? Que há grandes continentes e esses continentes
são preenchidos, né, com essas pequenas porções, ao mesmo tempo que há esses grandes espaços, mas também há essas porções preenchendo. Muito bem. Vamos lá. Aldravia, meu verso, universo em poesia. Estamos aqui, né, já está, acho que ele deixa claro aqui, né, o que representa, né, a Aldravia para ele, né, esse universo em poesia. O grande universo que é a poesia, né, que a gente abrange, pode abranger grandes espaços, vários sentimentos, né, várias coisas podem estar embutidas aí na poesia, né, coisas que, por exemplo, para quem escreve, o leitor nunca vai imaginar, né, o que é esse espaço realmente, né? Ele vai viver, ele vai interpretar de acordo com o momento dele, com o que ele está vivendo, com o contexto que ele está vivendo, mas saber realmente qual esse universo que a poesia está abrangendo, né, no leitor. Então, acho que isso é inimaginável, né? É um universo único para quem está escrevendo, né? Para o autor, acho que é um universo aí único, né? E que é um universo único, mas que pode ser transformado aí em vários universos, né? Vamos ver outro, Gabriel Bicalho, que foi o criador aí dessa forma poética, né? Pode passar. E aí, mais uma vez, trazendo aí, né? Pode passar. Aí vem a estrutura, né? Como é que está estruturado aí as aldravias, né? Então, não, como eu falei, não é uma frase em pé, não é só você jogar lá a palavra, uma abaixo da outra, né? Devemos evitar preposições, artigos e conectivos, alguns verbos e dar preferência às palavras inteiras. Então, deve ser evitado, mas também não quer dizer que você não possa usar, né? Porque muitas vezes fica inviável não se usar lá uma vez ou outra uma preposição, né? Um artigo, como eu já vi muitos mesmo, alguns, algumas aldravias da própria criadora, Andréa Brandon Leon, e de outros, usando, né, preposição, o artigo. Não que isso seja uma coisa, né, constante, se deve evitar. O quanto mais você evitar essas preposições, esses artigos, e você escrever, né, palavras inteiras que vão dar esse sentido, que vão formar um sentido aí único, de forma homogênea, deve formar um conjunto poético e tal, mas é melhor, né, quanto mais você se tentar evitar essas preposições, para não ficar uma coisa quebrada, para não ficar parecendo uma frase, né, em pé. Então, é interessante que se evite, mas há alguns momentos, né, que fica inevitável, mesmo se não usar. A Aldravia não deve conter palavras em maiúsculas, isso não pode ter, sempre começa, né, uma regra que eles criaram, sempre começando com letra minúscula, exceto em caso de nomes próprios ou algum vocábulo que desejamos destacar. Mas a regra geral é que nenhuma palavra deve iniciar em maiúsculas. Então, só em caso de nomes próprios, até nomes próprios, se vocês quiserem escrever com letra minúscula, pode. Mas se quiser também com maiúscula, aí fica a critério, né, do autor. Então, esses três aí vocês já gravaram, né? Não é frase em pé, devemos evitar preposições, essas palavrinhas, artigos conectivos, né, para não dar a impressão, a ideia de frase em pé, e não começar com letras maiúsculas, sempre minúsculas. Pode passar.
Então, outra odravia não deve conter ponto final, vírgula, ponto e vírgula. As exceções de pontuação são os dois pontos, interrogação e exclamação, quando necessário. Então, só quando muito vocês acharem necessário usar um ponto de exclamação, né, assim, no final da frase, né, ou usar uma interrogação, então vocês usam. Agora, vírgula, ponto e vírgula, o ponto final também não é necessário, viu? Então, fiquem aí atentos a essa questão da pontuação, não há necessidade, porque eles dizem que essa é a questão da pontuação fica também a critério do leitor, né? Fazer a sua leitura, né? De que possa, de forma, dando a sua interpretação. Então, quando você usa essas pontuações, então você já está indicando ali, né? Como deve ser lido, como que sentido você pode dar, porque sabemos que uma vírgula ou um ponto ela vai dar um sentido, né? A forma como vai ser usada vai dar um sentido. Então, para se evitar que já se esteja dando esse sentido, então evita-se, né, essa pontuação, usando apenas, quando se achar necessário, o ponto de interrogação ou de exclamação. A figura de linguagem recomendada pelos criadores na confecção de aldravias é a metonímia. Então, a metonímia, né, vocês relembram aí, lembram o que é, né, que é a substituição de uma palavra, né, por outra, que tenha mesmo sentido, né, que sejam mesma contiguidade, com o mesmo, que não sejam sentidos opostos, mas que tenham como se fossem palavras sinônimas, né? Mais ou menos assim. Então, temos aí a metonímia. Eu trouxe alguns exemplos para vocês verem de metonímia, que a gente, muitas vezes, no dia a dia, a gente usa, né? Como diz assim, Li Machado, né? Então, está substituindo aí o autor, né, pelo livro, o nome do autor pelo livro. Então, é uma forma aí de metonímia. Vamos ver outros exemplos. Pode passar. Não são permitidos aldravias em acrósticos, né? Escrever uma palavra, né? Por exemplo, felicidade, uma letra abaixo da outra, e a partir de cada letra, se escrever, né, alguma palavra, alguma frase, né, que é como são escritos os acrósticos. Então, não é permitido, né, não vale como sendo aldravia. Deve ter ritmo e poeticidade. Aqui, respondendo a primeira pergunta, né, esqueci o nome agora. Não está aqui, eu não estou vendo. Mas respondendo a já uma das primeiras perguntas que surgiu aí, né? Se há ritmo e poeticidade. Sim, né? Há esse ritmo. Agora, o ritmo não é marcado por rimas, né? Pode acontecer lá uma vez ou outra, rimar, de repente, está na escrita aí, até sem querer, a gente acaba rimando, mas não há necessidade dessa rima, né? Então, a rima, a poeticidade, sim, devemos procurar a poeticidade, devemos procurar a poeticidade é dizer algo, escrever de uma forma é, diferente da que todo mundo já tenha dito, né? Uma coisa óbvia, né? Que todo mundo já tenha dito, mas a gente vai trazer uma poeticidade, um ritmo nosso, um lirismo, né? Para essa poesia. Se não for assim, não é poesia, né? Porque a gente tem que procurar essa sensibilidade, procurar ver naquela folha ali que todo mundo já viu, todo mundo passa, que diz que é uma folha, mas que nós vemos de uma outra forma, né? Nós vemos com outros olhos, nós vemos colocamos a nossa sensibilidade, né, para aquela folha ali que é vista por todo mundo, que é simplesmente só uma folha, né, que nós vemos mais além do que simplesmente uma folha. Um exemplo, né, para dar para vocês.
Pode passar, Léo? Aí aqui eu tenho, né, um caso de metonímia. A gente fala que tem que ter metonímia, mas também não vai viver o tempo todo nos policiando, deixando de escrever, né? Só vamos escrever se só tiver metonímia. Não, nós vamos escrever, sabendo que tem que ter a metonímia, mas também não é algo que tenha que ser, né? É algo imprescindível ali de que se não tiver a metonímia não é aldravia. Não, né? Vamos escrever, porque aí também vamos deixar, né, de escrever de uma forma livre, de uma forma mais espontânea, e vamos ficar presos só a uma regra, né? Não é isso. Mas que a aldravia, ela usa muito mais, né, a metonímia do que a metáfora, né? Então, quando diz assim, ouvir ao seu mexe sentidos, transcende a existência. Então, esse ouvir ao seu quer dizer ouvir a música, né, do ao seu. Então, trocou o nome do autor, o autor pela obra. Então, aí é um caso, né, de metonímia. Então, vocês observam, né? E tá aqui, eu errei, viu? Não vi isso aqui. Ah, não, tá certo. É porque é nome maiúsculo. Aqui nome de pessoas, né? Pode ser com letra maiúscula. Então, aqui é os outros, letra minúscula. 6, né? Não tem pontuação. Então, vocês só vão usar se sentir necessidade de colocar um ponto de interrogação, vocês estão indagando alguma coisa, ou um ponto de exclamação. E aqui nós temos quando diz ouvir ao seu, nós temos uma metonímia. Mas, como eu falei, né? Não precisa ser uma regra que vocês vão ter que usar sempre, sempre, sempre. No lugar também, às vezes você não usa uma metonímia, você usa um ritmo, usa uma poeticidade, né? Aquela aldravia vai trazer, né, uma grande emoção para você. Então, poesia é emoção, né? Quando traz a emoção, então acho que todas as outras regras ficam já, né, em segundo plano. Mas importante também ver, né, esses casos. Pode passar, né? Crio refúgio nos versos me salvam. Como vocês interpretam isso aí? Como vocês veriam? Como vocês veem essa aldravia? Alguém gostaria de falar? É, me lembra um pouco um tom de os salmos, trechos de salmos, tipo, eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro, ou se não é meu pastor, nada me falta. Só que aí esse Deus na outra via vira os versos que se tornam a figura salvadora. Certo. Então, pela imagem, né, você faz essa interpretação. Muito bem. Alguém tem outra? Ninguém mais? Pronto, certo. Então, esses versos, né? Os versos aí são um refúgio. E através desse refúgio é o local onde vai se salvar, né? Onde o autor vai se salvar, vai sair, né, de diversos daquilo que lhe prende, né, de sentimentos ruins, daquilo que lhe aflige, né, daquilo que lhe atormenta, né? Então, é através na escrita dos versos, né, que acho que muito quem escreve sente isso, né, sente um pouco disso de se libertar, né, de ter um refúgio, de uma válvula de escape, né,
e ali está tão preso aos sentimentos, né, que lhe aprisionam, que não te deixa livre, né, que te atormenta, que deixa inseguro, e tantos outros sentimentos. E através desses versos você pode se salvar. Ao escrever, você se salva, né? Pelo menos eu muitas vezes me sinto assim. Pode. Desalentos desaguam, passam trazendo novos sabores. E agora? Alguém gostaria de fazer a interpretação? Não? Então, passemos. Pode passar lá. Lael. Então, aqui temos um pouquinho só de revisão do que é metonímia. Tem a figura de linguagem, que possibilita a troca de um termo por outro, de mesma similaridade. Para conceituá-la com maior clareza, podemos dizer que é definida como a substituição de uma palavra por outra, quando há relação de contiguidade, ou seja, proximidade de sentido entre elas. É a substituição de palavras que guardam uma relação de sentido entre si. Aí, como exemplo, a gente pode ver bem melhor esse conceito, né? Podemos passar. Então, os tipos, né, de metonímia. Quando troca-se o autor pela obra, exemplo, ela adora ler Jorge Amado, né? Então, ela adora ler o livro, né? Então, tem lá o livro, aí não diz qual, o livro de Jorge Amado. Então, o autor pela obra. Quando o continente é substituído pelo conteúdo. Exemplo, os meninos comeram 2 pratos no jantar. Tomamos 3 garrafas de cerveja. Comi uma lata de atum. Então, quando é trocado aí o recipiente, né, a vasilha, o recipiente, pela, pela comida, né? Ou pela comida. Então, o exemplo já deixa assim claro, né, o que seja aí a metonímia. Pode passar, que é só uma revisãozinha, só para... Se trocarmos o inventor pelo seu invento. Ele chegou em um Ford. Thomas Edison iluminou o mundo. Graham Bell eliminou as distâncias. Quando se toma o abstrato pelo concreto, ou vice-versa. Não resistir aos apelos daquela meiguice. Pela cruz vencerás. Então, pela cruz, quer dizer, pela fé, né? Vencerás. Não resistir aos apelos daquela meiguice, então da pessoa, né? Meiga. Então, aí temos, né, os tipos de metonímia. Pode passar. Aí eu tenho aqui, encontro com pessoa, puxa conversas, versos. Encontro com pessoa, puxa conversas, versos. Então, essa pessoa aí que, né, escrevi com letra minúscula, né, para dar essa ideia de pessoa, sendo pessoa, mas que também é o autor, né? Então, puxa conversas, e nessas conversas surgem os versos. Pode passar. Cidade acorda cedo, pés seguem trilhos. Então, a cidade, então, são as pessoas, né, que acordam cedo e pés seguem trilhos. Então, aqui também o caso, né, de metonímia. Pode passar.
Algodão flutuante passeia, adorna azul entardecer. Então, aqui é de Cláudia Lundgren, que é uma poetisa que posta muito nas redes sociais, no Facebook. Então, esse algodão flutuante, né, ela está tratando aqui pela nuvem. Pode passar. Outubro rosa, despetalando o amor próprio feminino. Então, aqui não tem, é um caso de metonima, mas está poético, né? Há uma poeticidade aqui. Pode passar. Astromélias, feiticeiras, instigantes, explode primavera, fascinante. Há um ritmo, né? Também aqui não. Houve aqui, não sei se foi intencional ou não, mas uma rima, né? Que não é obrigada a ter rima, mas surgindo essa rima, né? Pode ficar. Mas o ideal também é que não fique só rimando, rimando, rimando. Toda aldrabia que fizesse, que seja rimando. Não. Pode acontecer uma ou outra, né, que aconteça aí essa rima, surja aí essa rima. Mas aqui, né, logo no início eu vejo o nome já trazendo uma poeticidade, né? Astromélias, feiticeiras. Então, essa questão aqui da poesia, né, de trazer uma palavra, né, que, por exemplo, a planta não é uma dar um adjetivo, né, para algo, né, de forma inesperada, né? Então ninguém esperaria, por exemplo, que essas astromeras sejam chamadas de feiticeiros, mas feiticeiros aqui no bom sentido, né? Instigantes, explode, primavera, fascinante. Então gostei também muito dessa aldrabia. Kátia Lemos também é uma poetisa das redes sociais. Pode passar. Flores coloridas povoam campos vazios, primavera. Aí é questão muito poética, isso aqui é a questão do campos vazios, né? Então, aqui a primavera preenchendo esses campos vazios. Aquela coisa que a gente falou no início, né? Das aldrabias, dos versos, está preenchendo essas lacunas, né? Que Jess Wesley falou. Então, você veja aqui que ela usou ponto de exclamação, né? Usou uns 2 pontos, só que esses 2 pontos ela usou aqui, ó, não no final, mas aqui. Uma questão de. Esqueci o nome agora, mas depois eu lembro. Digo a vocês. Então, claro, Ludgren também. Vamos ver se tem mais. E aqui esse. Tem alguém que é professor aqui? Tem alguém? Professor no Eu curso? sou, professor. Professor, professora? É, Jesus Wesley. Então, Jesus Wesley, eu fiz. Gislene também, professora. Eu fiz um café literário um ano retrasado, em 2019. Né? Nesse café literário a gente fez a produção, né, de aldravias com os alunos. Então, acho que saiu umas aldravias bem legais com eles. Então, é também uma forma de trabalhar, né, com os alunos. Os alunos, tanto que eles não gostam de escrever muito, né? Então, começando assim pelas aldravias, começando com uma coisa mais leve, né? Vai talvez instigue, talvez, né, inspire os alunos também a escreverem mais, né? Queiram, tomem esse gosto pela escrita, né? Então, iniciando assim de algo mais leve, de algo associando também a imagem. Então, eu pedi que eles trouxessem imagens e a partir das imagens, né? Antes, claro, fiz a leitura de várias aldravias e aí a partir das imagens eles criaram essas aldravias. Então, céu nublado, sol radiante, gratidão constante.
Então, achei bem legalzinho essa. Manhã. Não, estou não enxergando isso aqui. Essa daqui, não estou enxergando, não. Imensidão. Alguém consegue ler essa? Eu de óculos ainda não estou enxergando. Imensidão Aí, transforma transborda, paz, acalma, transborda paz, acalma o coração no amargo. coração. O que vocês acharam dessa? Então, as duas são. Acho que tem toda a abrangência que as aldrabias têm. Uhum. Também gostei. Pode passar. Uhum. Deixa eu ver essa. Gente. Ai, ficou com essa letrinha miúda aqui, viu? Deixa eu ver. Horizonte perdido, no Veloso. Universo, né? Levando palavras. Acho que só Buscando com porque palavras. levando palavras. É buscando palavras. Aqui, ó. Horizonte perdido, nuvens achadas, Ah, buscando palavras. tá boa aí suas vistas, viu, Adriana? A minha mesmo com óculos já tá ruim. Tá horizonte perdido. Como é essa? Horizonte perdido, nuvens achadas, Oh. buscando palavras. Ah, gostei. Nuvens achadas, né? Buscando palavras. Luz, luz intensa, inspira sonhos, abre portas. Eu adorei as duas, professora. Uhum. Esses foram muito bons. Luz intensa, inspira sonhos, abre portas. Muito bom. Então, esses aí foram os alunos que fizeram. Vamos lá? Pode passar, lá. Plantas, flores, sorrisos sinceros, felicidade, espero. Bom, também. Ah, aquele miudinho ali não consigo ler, não. Alguém consegue aqui? Tarde calma, inquietante, escuta, Enquanto, escutando. enquanto escuta canto pássaros. É. Certo. Então, aí só, né, exemplificando aí também que vocês podem fazer, quem ensina, né, pode fazer também aí com os alunos de vocês. Quem pode passar lá, é? Intensidade, trazendo lembranças, vento levando palavras, saudades. Imensidade. Imensidade trazendo lembranças, vento levando saudades. Risos, choros, certezas, incertezas, amores, desamores. E aí, gostaram desses? Eu achei uma profundidade, um segundo de uma profundidade enorme. Acho que é o que nós sabemos, as aldrabias, que vai depender do tempo que nós mesmos, o subjetivo vai ler. Então, para mim, ótimo. Isso, é isso. Vamos lá, vamos ver se tem mais. Vamos ao Draviar agora? Agora faço esse convite para vocês. Também, né, vamos fazer uns ensaios aqui de Aldravia. Não sei se alguém já fez alguma Aldravia, né? Então proponho aí vocês também agora de fazer, né, algumas Aldravias. Passe aí, por favor, lá. Eu acho que tem alguma coisa, alguns temas aqui que eu coloquei. Ah, não, chegou uns temas. Passe, por favor, mais uma vez. Ah, não, acabou. Eu tinha colocado. Ele saiu. Tinha colocado uns temas, acho que saiu.
Mas aí a gente pode, né? Como a gente viu, a gente pode, né? Qualquer tema, né? Pode ser. Ó, já tá chegando aqui Aldravias, né? Chove lá fora, licor aquece. Quem mais? Pode começar, se quiser escrevendo. Eu já estou copiando aqui de vocês. Até eu queria colocar. Até eu queria, Lael, que você retornasse a. Não sei se é possível ir escrevendo lá nos slides. É possível? Escreveu o quê, professor? Se dá para eu ir escrevendo essas aldravias que eles estão fazendo lá nos slides. Entendi. Fantagiro já escreveu aí algumas, né, duas aldravias. Mar, areia, praia, saudade, gaivota. Fantagiro. Cadê? Peraí. Jesus. A régua assassina, professora. Ai, passou o seu. Eu não vi. Deixa eu subir para ver se. Aqui. Padecer, começo, trabalho. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Pode ser óbvia, mas como eu não entendi, ainda assim é uma dúvida. No slide tem que Aldravia não é uma frase em pé. E eu vi que a maioria das pessoas colocou aqui, optou pelo estilo em pé, né? Olhar, desejo, boca, desassossego, pele, enlevo. Feliz Natal, luz, preserve presente. Entardecer, todas em pé, assim, em formato. Todas em pé, mas não é uma regra, né? Pode ser uma frase corrida, né? Em linha, desde que obedeça o critério da Aldravia, né? A regra. 6 palavras e tal. Quando eu falo assim, não é uma frase em pé, Hum. é que assim, não é só uma frase. Não é uma frase como dizendo assim, eu ando devagar. Por exemplo. Entendeu? Se você colocar assim, eu embaixo ando devagar. Não é só uma frase, mas que você procure dar um sentido, procure dar uma poeticidade a essa poesia. Mas todas são escritas assim, uma embaixo da outra. Entendeu? Entendi. Ok, valeu. Obrigado. Assim, que procure também dar assim, que não sejam só jogadas palavras, né? Mas que ela tenha um sentido, que ela forme, o conjunto das palavras, né, forme um sentido, forme algo que forme um conjunto harmonioso, né? O que mais? Deixa eu ver. Já botei essa. É para eu colocar no slide ainda? Ou você está copiando? Eu estou copiando aqui. Não estou. Se eu for botar no slide, acho que nem vai dar tempo, né? Só você colocar algumas para depois, para fazer parte do slide. Deixa eu ver se tem mais. Ai, Adriana. Olhar, desejo, boca, desassossego, pele, enlevo. Então, esse olhar, esse desejo, né, da boca,
cria o desassossego, né? E tem algo, um conjunto aí de palavras que já dá um sentido, que já nos traz um significado, né? Deixa eu ver mais aqui. Desassossego. Aqui, essa de Adriana também aqui. Fervor íntimos abrem como pétalas confluentes. Você vê aqui que nesse conjunto de palavras, nessas palavras aqui, né, já forma um conjunto harmonioso, dá um significado, né, já traz um significado. Então, não é só, não foi só jogando palavras, mas já foi jogando essas palavras com sentido, né? O que é que ela quis transmitir com com essa aldrabia, né? Então já traz um sentido. Mesmo que a gente dê outro sentido, mas ela traz um sentido, um significado aí para a aldrabia. Vamos fazendo aí. Se tiver alguma dúvida, vão perguntando, viu, gente? Mas tem mais. Tem essa aqui da Jesus Wesley. Felicidade, momentâneas, filhos, gratidão, sentido, vida, continuidade. Estão falando aí também, né? Traz aí um significado, né? Um conjunto de palavras traz um significado. Tem alguma dúvida, pessoal? Alguém ficou aí com alguma dúvida? Queria perguntar alguma coisa? Professor, eu vou só fazer um relato. Eu adorei, achei muito, assim, é algo que nós deveríamos realmente ter visto na graduação. Teria sido muito bom trabalhar em sala de aula com isso, e mesmo agora, na pandemia, seria, nossa, dava para fazer tantos trabalhos com as aldrabias que, nossa, eu só gratidão, acho que aprendi demais nesta aula. Que bom, Josué. Você que é professor vai use com seus alunos, faça com seus alunos. Promova aí, leve, peça para ele levar gravuras, que não é a escolha deles, e aí depois, claro, você vai ler, vai apresentar, e aí a partir daí também você vai pedir que eles produzam, né? Depois fazer os acertos, né? Os ajustezinhos, e aí você promove um café literário com isso. Eles adoram café literário. Anitta, oficina, poesia minimalista, aprender outra vez. Muito bem, Gislaine, obrigada. Perfeita essa dravia para esse momento. Rosa, botão, sangue, chama, coração. Certo, fantagira. Espinho, beleza, ferida. Ferida, pele, pétala. Tá bom? Estou ali todas, né?
Cadê? Aqui, Vinícius, poema, amor, soneto, nós, dueto. Muito bem, Gislaine. Mar, areia, praia, saudade, vai voltar. Essa eu li, eu acho. As duas que eu já li. Pronto. Então, quem escreveu foi Fantagiro, Gislaine, Wesley. E os outros, cadê? Não escreveram por quê? Só 3 escreveram aqui. Ou 4. E os outros? Por que não escreveram, não gostaram? Tem Denilson, Evonete, Fábio. Deixa eu ver quem mais. Fernanda. Laércio, Leonardo, Maurício, Samanta, Ulisses, Valquíria. Então, não sei, acho que vocês não têm mais nenhuma dúvida, né? Então, eu faço também, estou agora também eu sou antologista, né? Organizo antologias, né? Então, eu estou organizando uma antologia de Aldravias, né? Convido também vocês a participarem. No grupo do WhatsApp, depois a gente pode conversar melhor sobre isso, quem quiser participar, né, dessa antologia. Aldrave Flores. Aí vocês, né, lá no grupo de WhatsApp, a gente pode conversar depois, né, sobre essa antologia. Bom, então, gente, lembrando que lá também no grupo do WhatsApp, lá eu vou deixar uma ficha para vocês preencherem, né, da frequência, e também lá tem uma ficha avaliativa também para vocês preencherem. Acho que alguém mais escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ulisses, escrever. Os slides, posso disponibilizar. Pronto, depois coloco lá no grupo. Ulisses colocou, sentir, expressar, aldraviar, palavrear, repartir. Tudo bem, gostei, Ulisses. Sentir, expressar, aldraviar, palavrear, repartir. Muito bem. Quem mais? Se habilita aí uma aldravia. Aí, Ulisses colocou e muito bom. Lael, cadê a sua? Eu tô com vergonha. Não sei. Posso tentar. Tem algumas coisas, não sei. Eu ia abrir o microfone justamente agora para falar do pessoal dos formulários e tal. Pronto, falei. O formulário, da frequência, é lá também no WhatsApp? Então, pessoal, a palavra-chave desse minicurso é Aldravia. Vocês vão registrar a presença para poder ganhar um certificado no link que já está na descrição do grupo e já foi dito lá no grupo o link. Eu posso colar aqui no bate-papo da gente mais uma vez. O link ainda não está aberto, mas depois que a gente sair daqui, eu vou abrir o link. Está fechado ainda esse formulário. Esse é o formulário para registro de presença. Vocês vão chegar lá, vou escolher minicurso 2, versão da Aldravias, vão colocar os dados de vocês, a palavra-chave que é Aldravia, e aí vão registrar a presença. Como já é de praxe nos eventos da UNEB, e lá no grupo, a professora Anitta, ela pediu também para a gente colocar um outro formulário, não é igual a esse formulário de presença, que é um formulário para avaliar o mini curso, beleza? Formulário que vocês não precisam se identificar, só precisam responder a 4 perguntas, e para ela poder ter esses dados, né? Eu acho que é um controle interessante, a professora solicitou, para poder melhorar sempre o mini curso, ver o que está legal, o que está acontecendo aí, e qual a opinião de vocês sobre o material apresentado. Aí esse vocês podem fazer depois, o link já está lá no grupo também,
E eu posso jogar os slides também, professora. Se a senhora quiser, eu posso jogar agora. Sim, pode jogar. Que pediram aqui. Então, gente, é isso, Odravia. Não é muita coisa, né? Basicamente, isso é que eu apresentei para vocês mesmo, né? E o que é importante nas Odravias é a gente ter esse sentido poético, né? Não perder de vista esse sentido poético, não é, achar que a Odravia, né, por ser uma coisa simples, vocês vão escrever de qualquer jeito, vai colocar uma palavra embaixo da outra e está tudo bem. Não. Vão também procurar um sentido, procurar dar uma forma poética, procurar colocar ali os sentimentos, aquilo que realmente vocês estão querendo passar, né? Qual a ideia, ter uma ideia também, né? Do que é que está querendo se passar, né? O que é que eu estou querendo transmitir. Claro que você tem uma ideia, você tem um sentido, você vai querer transmitir algo, mas que também outras pessoas vão ver de uma outra forma, vão fazer outras leituras, mas você tem a sua ideia, você tem o sentido, né, que você quer passar, como em toda poesia, em toda escrita, né, seja ela em versos ou em prosa, mas toda escrita requer essa forma, esse pensar, né? Esse estudo, não é só inspiração, mas também é um estudo, uma leitura, releitura daquilo que a gente escreveu, daquilo que a gente quer realmente passar, daquele diferencial que a gente quer passar, não só falar de uma folha de uma forma simples, né? Só folha por folha, mas também o que, que aquela folha inspira, o que aquela flor nos inspira, né? O que ela traz de inspiração, o que ela traz de preenchimento dos nossos vazios. Então, é pensando nesse sentimento, nessa forma poética, nessa nosso existencial, naquilo que a gente quer passar, seja em sentimento, seja procurando falar da nossa realidade, em problemas sociais também, vale, né? Então, temas variados. Então, a Odravia vai abarcar temas variados, né, que vocês podem, a partir desses temas, também escreverem, né, as Odravias de vocês. Assim como também outros poemas que vocês, né, queiram escrever, né, seja de cunho minimalista, poemetos, né, poeminhas curtos, mas é interessante sempre trazer esse olhar poético, esse olhar diferenciado do senso comum, né? Ou de uma forma mais simples, ou de uma forma mais rebuscada, né? Ou procurando ser mais enigmático. Então, aí cada um tem o seu estilo, né? Mas o importante é que se busque a poesia, né? Se busque trazer para os versos a poesia, a literatura, e pensar essa poesia, né, como sendo a literatura. Então, um novo formato literário, né, surge na nossa sociedade, né, urge na nossa sociedade das, diante de todos toda essa rapidez, né, que estamos vivendo, que nos circundam, que nos acompanham, né, na atual conjuntura em que vivemos. Então, é isso. Gostaria de saber se vocês têm